Olá, minhas amigas e meus amigos. Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast Pode Pensar Diferente. E, como de costume, temos uma presença super especial para falar de um tema bastante importante que é marketing digital e empreendedorismo, que é um assunto altamente necessário, atualíssimo e que eu tenho certeza que vai colaborar muito aí com seus projetos. Vai ser muito importante para que você tenha a possibilidade de compreender e, quem sabe, abrir aí uma interessante e muito rentável linha e frente de trabalho. E quem vai falar sobre isso é a Silvana Rosa, que é empresária, estrategista de marketing, mentora e professora. Não é isso? Isso mesmo. Silvana Rosa. E uma simpatia. Ai, obrigada. Obrigada pelo Imagina, convite. eu que te agradeço. Primeiro de tudo, claro, como eu falei, embora eu tenha já feito esse registro antes de começar, mas eu quero publicamente aqui agradecer a você pela gentileza de ter vindo colaborar aqui com o nosso podcast e compartilhar um pouco da sua muita experiência em relação a essa questão, a esse trabalho de marketing digital. Mas assim, antes da gente começar, propriamente nas perguntas, eu queria que você falasse um pouquinho de você, porque a tua história pessoal eu achei muito interessante, não é? Então, quer dizer, você é gaúcha, porque Sou você não é de São gaúcha. Paulo. Então, como é que a gaúcha vem para São Paulo? Bom, ahn, saí do interior, né, do Rio Grande do Sul, nasci na roça, me criei na roça, onde que nunca tive acesso a nada elétrico. Olha isso. Os tempos eram diferentes, então eu dormia mais cedo, acordava mais cedo, cuidava dos animais, produzia o alimento. E depois eu mudei para Porto Alegre. De Porto Alegre morei um tempinho, depois de 13 anos em Porto Alegre, morei um tempinho no exterior. E depois eu decidi voltar para o Brasil e ficar em São Paulo. Sabe o que eu queria te perguntar? Também que é interessante a gente falar, como é que você... qual foi a tua primeira formação? Porque a tua primeira formação não tem nada a ver com marketing e muito menos com digital, né? Não, eu venho da Exatas. Eu me formei primeiro em contábeis e depois fiz comércio exterior. E atuei na área de comércio exterior por Uhum. bastante tempo. E nada a ver com o que eu atuo hoje. Então, eu fiz minha transição de carreira e virei minha carreira em 180 graus. Olha só que interessante. E como que isso acontece na sua vida? Porque você sair, por exemplo, de um trabalho que é de contabilidade para marketing digital e para fazer o que você faz hoje, inclusive ser uma empresária nesse ramo especificamente, foi uma mudança bastante substancial. Como você diz aí, uma guinada de 180 graus. Para dizer que eu nunca atuei na área de contábeis, eu atuei na época do estágio. Ah, Depois, o resto da minha carreira, eu atuei 19 anos, 18 anos e meio, na área de logística. Eu era gestora na área de logística, de infra e de telecom. Então, essa era a minha maior experiência no tempo que eu trabalhei no mundo corporativo. ah, tá. Então a tua experiência, porque depois disso, quer dizer, quando você decidiu ou você se encantou com essa atividade que seria o marketing digital, então naturalmente que você se lançou no estudo disso, né? Quer dizer, você foi estudar, você foi obter a teoria necessária para poder desenvolver o que você pretendia. Então, eu sou meio nerd, né? Então, Ah, eu gosto muito de ler. Em ah. média, eu leio 30 a 40 livros ano, para poder forçar a entender coisas diferentes durante o meu dia. E daí, na época que eu descobri uma palavra chamada startup, Hum. foi que, hoje eu sei o que foi, né? Foi remarketing de startup, de cursos de marketing de diferentes plataformas, diferentes produtores, né, que estavam ensinando marketing digital, e eu caí nesse remarketing e acabei comprando o curso. Eu Por pirei. conta própria, você já foi estudando. Sim, Mas sim. assim, nossa, eu gostei disso, achei interessante essa ideia de startup, e aí você começou, ávida por leitura, começou a estudar. É, Porque você também, então, tem uma facilidade de aprender sozinha, você é um pouco autodidata. eu sou diferente um pouquinho, né, para não dizer que Então, seja... mas não, sim, porque dentro do que a gente tinha conversado, pelo que eu pude perceber aí, realmente você tem uma facilidade de compreensão que não é muito comum. Pelo menos assim, a gente que trabalha com. Meu sócio reclama também, porque eu falo meia palavra e eu acho que ele entende o dicionário inteiro, tá? Mas vamos lá. Eu comprei alguns cursos, comprei mentorias, eu vou muito a evento, então networking para mim, eu gosto muito de ir em eventos que tenham alguém que está onde eu queria estar. Então eu costumo olhar algumas coisas, por exemplo, a escada do sucesso, você tem que entender onde que você está.
Se você olhar para baixo, pode ter certeza que tem alguém se inspirando em você e subindo a mesma escada. Então, queira sempre ter alguém para você se inspirar e você subir o degrau do sucesso, porque o sucesso é estudável. Então, eu comprei cursos e eu comecei na época com um mercado que todo mundo começa, que é o mercado de afiliado e mercado de blog, escrever. O mercado de afiliado, eu acho que seria interessante você explicar isso assim, como parênteses aqui. Vamos lá. Eu gosto muito de fazer comparativos, tá? Uhum. Então, eu vou comparar com algo que o mercado e as pessoas saibam para poder entender. Vamos supor que você seja um representante de qualquer empresa. Você vem e representa mercado de panelas, que tem hoje a Royal, tem outras empresas aí. Então, você é um cara que se cadastrou numa empresa, pegou produtos e está promovendo em outros comércios para poder vender aquele produto, ok? O mercado de infoproduto, que é o mercado EAD, de cursos de como fazer alguma coisa, de como chegar em algum lugar, ele é muito amplo. Por exemplo, a Hotmart, que é uma plataforma de marketing digital, Eduz, Dopus, hoje tem em média de mais de 10 plataformas, onde que esses produtores, eu sou uma produtora, você pode também ser, uma cozinheira pode ser, uma alfaiataria pode ser, um design pode ser, um editor desses vídeos aqui pode estar gravando de como que edita vídeo, como é que faz uma montagem de um podcast, de uma sala de podcast, tudo vira curso. Então, você tem que colocar em algum lugar, hospedado, para poder vender. Então, essas plataformas são especialistas em hospedar cursos. É como se fosse uma loja virtual. Sim. Para esses infoprodutos que seriam específicos produtos para a internet, que não são tangíveis. Isso, você constrói Não um são castelo online, tá? Então, eu entendi. Então, esses produtos, por exemplo, quando eu falo desse infoproduto de uma forma geral, eu estou falando sobre produtos que não são tangíveis. Ou seja, que não são... Eu não toco, digamos. A não ser que você, entre os produtos, seja um produto que dá para você imprimir, que é um infoproduto de um e-book. Ah, tá, sim, mas aí de qualquer forma você comprou o e-book, o produto é esse. Isso, Se você quiser materializar, é uma questão sua. Tá, mas vamos lá. Iniciou-se primeiro com infoproduto, depois veio a gama de produtos físicos. Então, as próprias livrarias colocam seus produtos para poder vender lá. Então, mas eu achava, pode ser, desculpa te interromper, querida. Não, ok. Mas assim, é só para eu compreender também, porque eu acho que talvez seja uma dúvida de todas e de todos que nos assistem. Me parece, por exemplo, que com relação às livrarias, porque quando a gente fala da internet ou da possibilidade de você empreender no meio digital, a mim, pelo menos parecia, ou até aqui, que, por exemplo, o e-commerce seria uma modalidade. Sim. Esse infoproduto, para mim, eu compreendia como sendo uma outra modalidade. Por exemplo, o e-commerce, como você tinha um produto lá, material que você tivesse, por exemplo, o caso do livro, comprei o livro e enviou. Então, esse é um ponto. Então, eu estou vendendo algum produto. Então, eu tenho que ter, digamos lá, eu diria assim, uma prateleira, um estoque. Uhum. Agora, por exemplo, eu compreendia, e aí pode ser que eu esteja equivocado, o infoproduto, como sendo alguma coisa que é genuinamente digital e que não tem tangibilidade, ou que não é tangível, ou seja, a gente não toca, digamos, nesse aspecto, porque seria genuinamente digital. Embora ele possa, eventualmente, se converter em algo que seja tangível, como você disse, se eu quiser imprimir, mas a rigor... A rigor é conhecimento, você compra conhecimento. Então, exatamente. Tá, daí assim, eu tô falando das plataformas porque, exceto a Hotmart e acho que a Kawafai também, as outras têm misto. Então, eu tô mexendo um pouquinho agora aqui em produtos físicos, que a gente pode representar. Então, eu posso, por exemplo, vou citar aqui, vou te dar um mini cursinho, tá? Para você entrar no mercado digital de afiliados. O nicho de mamãe e bebê. Todo dia tá nascendo um bebê, todo dia tá nascendo uma mãe. Concorda? Ou pais de primeira viagem. Então, a gente tem 3 possibilidades aí, não tem? Olha que interessante essa reflexão. Então, tem gente que precisa entender a primeira alimentação, o comportamento do sono do bebê nos primeiros 3 meses. Então, médicos e médicas gravam como que os pais podem fazer para poder não sofrer tanto nos primeiros 3 meses. Então, quem é o dono do produto aí que está vendendo conhecimento? Pode ser uma terapeuta ou uma especialista ou um médico que está gravando para outros médicos.
Porque tem muitos médicos pediatras que buscam conhecimento nos cursos livres para poder melhorar seu atendimento para o seu público. Então, ele está ensinando para outros colegas. As mães estão comprando cursos porque elas têm uma dor. Elas têm dor, seja lá qual for a fase do bebê, até a fase da alfabetização, adolescência, enfim, todas as fases. Então, é um nicho. Isso é um nicho, uma área, tá? Específica de bebê, mãe e bebê. Quando você quer trabalhar com essa área, você vai nessas plataformas e você vai buscar produtos, ou seja, cursos, que são nessa área. Por quê? Porque normalmente na parte de divulgação, lembra lá comparando as lojas de panelas, você vai buscar lojas de panelas, você vai buscar pais que vão comprar esses cursos. E como que você vai promover esses produtos? Você tem que usar as redes sociais. Então, para você, eu não quero aparecer, eu fiz transição de carreira, eu fiz e não apareci por 5 anos, tá? E até hoje eu vendo produto de infoproduto e é um mercado ótimo. Você vai lá e cria um Instagram e uma fanpage, ou agora novas ferramentas, Kawaii e o TikTok. Temático. Então, mamãe de primeira viagem feliz. E você vai criar tudo com o mesmo nome, e vai criar conteúdo, vai buscar conteúdo, pesquisar e vai alimentar essas mídias. E no meio você vai colocar produtos para vender. Seja ele na parte onde consegue colocar link, ou ali na descrição do teu Instagram que comporta um link, você vai colocar o link do teu produto aonde que você está promovendo. Ou você faz uma árvore de links, que hoje tem o Linktree, tem outras ferramentas que dá para você colocar vários links no teu Instagram. E você vai falar, se você não quer aparecer, tá? Então você vai promover, vai colocar posts falando sobre isso. E você vai ter vendas. Isso no orgânico. Agora vamos entender um pouquinho aqui sobre a fase. Identificamos a área, identificamos como divulga. E uma startup, só pra gente, porque o que te despertou para esse trabalho de marketing digital foi a ideia da startup. A palavra da startup. Então, como eu poderia compreender o que é uma startup? Então, hoje, startup, ela tem N situações, virou até áreas específicas, temos nos Estados Unidos, tem no Brasil algumas áreas. Você sabia que no Brasil, em Pernambuco, tem a maior grupo de startup de confecção, de produção de joguinhos para o celular? Não sabia. O Brasil exporta jogos muito e tem uma galera que vai lá ou para produzir, para fazer os vídeos, ou para tester. Então, mas eu acho que tem acento isso na realidade mesmo, porque empiricamente, assim, pela experiência que a gente tem, acho que eu não conheço nenhum adolescente que não joga videogame. Mas hoje tem o Fortnite, eu acho que é. Olha, eu não sei que tá todo mundo nisso aí. Eu tenho dois amigos que têm filhos que estão morando em Santos, numa casa lá, que é perto do Jequiti, não sei o nome do lugar lá, eu não conheço, tá? Os filhos são influencers do Fortnite, eu acho que é esse o nome do jogo. Porque eles jogaram tanto que eles viraram profissionais desse jogo. Então, o gamer hoje, diferentes tipos de jogos, tem competitividade, tem gente que, além de às vezes tem o tóxico, né, que vicia, tem problemas e tudo mais, mas virou uma profissão. Tem gamers de jogo de futebol que muitos jogadores se aposentaram e estão hoje, eles são campeões em jogos virtuais. Porque a realidade é muito próxima da maneira como é feito os desenhos dos personagens, é muito próximo da realidade e com uma interação muito alta que você consegue ter quase que ao vivo ali uma sensação de estar no campo. Olha que interessante. Então, tem muitos jogos hoje que profissionais, tá? Virou uma profissão também. Jogar. E no caso do Brasil, nós temos, então, lá em Pernambuco. No interior. No interior de Pernambuco. Tem vários locais que fazem isso. Então, assim, uma startup vamos comparar aqui essa caneca. Então, essa caneca é branca. E a gente precisava, o dono do estúdio aqui precisava personalizar canecas. O que aconteceu? Eles foram lá e acharam uma máquina que pega o desenho e imprime na lousa, na caneca. Vamos supor que consiga fazer aquelas canecas que, avançando, que quando você coloca algo quente ou gelado, ela muda de cor.
Então, aquilo ali é um pequeno estudo para poder transformar uma coisa que já existe há muito tempo, que é uma caneca, em algo diferente. Então, esse estudo, esse processo, virou um grupo de pessoas fazendo algo para poder depois vender em escala. Então, essa startup vai fazer uma pequena solução de um pequeno pedaço de uma carência no mercado para poder depois vender em escala. É um processo até de descobrir quais são essas carências, né? Todo lugar que você não conseguir uma coisa, pode ter certeza que ali é uma oportunidade. Então, startup é desenvolver, buscar onde que tem problemas, uma maneira de solucionar aquela dor, seja qual for. Então, sempre tem escala, pequena ou grande, para poder você resolver. Então, muitas pessoas queriam vender os seus conhecimentos. A Hotmart é uma startup de checkout de pagamento, que é o meio de pagamento, e daí depois ela virou também hospedagem de vídeo. Então, hoje, a hospedagem de vídeo também é uma maneira de monetizar online. E daí também a parte de interação com o aluno, onde o aluno pode interagir entre eles para poder ter melhor desenvolvimento ou melhor aproveitamento do curso. Então, tudo é uma solução que tinha antes uma carência. Então, tem startup hoje de pessoas que... por exemplo, eu uso bastante aplicativo de carro. Uma das startups que eu posso citar aqui, por exemplo, é a Lady Drive. Ela fica dentro da Inovabra, ali perto da Paulista, e ela aproveitou a lacuna de entrada de aplicativo no Brasil. Tinha, eu acho, uns 2 ou 3, mas ela queria algo que as mulheres se sentissem seguras. E daí ela foi lá e montou o Lady Drive. E é muito legal a história da Gabriela, porque desde pequenininha ela gostava que a mãe dela bordava na roupa dela Lady. E daí um dia ela chorou porque ela estava olhando as fotos antigas e viu que o negócio dela, sem ela perceber, tem o nome que ela sempre pedia para a mãe colocar na roupa dela, Lady Drive. Então ela criou uma solução dentro de uma outra solução específica só para mulher. Quem dirige é mulher e quem embarca normalmente é mulher. E se você se cadastrar como homem, a não ser que você seja só pagador, você também não consegue andar dentro dos carros da Lady Drive. Então, assim, essa é uma solução, é um negócio. Tem lugares específicos que você consegue fermentar, ou seja, fazer com que essa tua ideia dessa startup cresça com conhecimento, com pessoas que já estão andando nesse processo, que são as incubadoras. Dentro dessas incubadoras, tem pessoas como você, que tem um dinheiro lá reservado, tipo assim, ele já está na minha linha de risco, então eu vou investir em startup. E daí você vai lá e vê qual é o leque de startups que tem, e você aporta um dinheiro, aonde que é um contrato mútuo. Se der lucro, eu tenho X% desse processo, quando for vender. A startup é sempre processo para serem vendidos. Ou uma solução que vai ser colocada no mercado em escala. Outra solução, tem uma comunidade aqui em São Paulo chamada Paraisópolis. A Magazine Luiza pegou uma startup que estava mapeando a comunidade. Hoje, orgulhosamente, quem mora lá recebe as suas encomendas de e-commerce na porta da sua casa. Porque a comunidade inteira foi mapeada por uma startup. Quem investiu na startup, hoje ela vende essa solução para outros grandes marketplaces, como a Amazon e outros como o B2W, para poder entregar lá, entendeu? Entendi. É uma solução que você depois imagina sempre escalar. Sempre você vê... Quer dizer, então sempre tem uma possibilidade de você desenvolver uma ideia que pode ser uma solução ou uma inovação em relação àquilo que já se possuía. Não pode ter medo. Normalmente a gurizada, estou usando gauchês aqui, a gurizada que trabalha em startups, eles são meio sem medos. Sabe aquela criança muito arteira? Que não tem medo de pular do sofá, sabe? Que passa por baixo dos animais. Eu tenho um primo que, quando ele era pequenininho, passava por baixo dos cavalos, das vacas, enfim. É aquela criança que, sem medo nenhum, aquele jovem ou aquela pessoa que tem a mente aberta, que ela não tem medo. Ela busca uma solução. Por exemplo, a outra startup que eu vou citar aqui, a Magalu. A Luísa, quando ela inventou de ter um atendimento personalizado, todo mundo riu dela.
E ela enfrentou, botou para correr toda a equipe dela, que foram lá e fizeram. Hoje, a Magalu, ela quase que anda junto com as pessoas num filme. Então, o O metaverso... metaverso do varejo. O metaverso do varejo, Eu ia falar ela foi a primeira, ela já tá Gente, pronta. Ela deu duplo carpado do metaverso do varejo. É incrível, né? Mas Sim, assim... ela é, né? Então, assim, quem fez isso? Primeiro, alguém teve uma ideia. Daí ela achou alguém mais louco ainda para poder colocar para existir. Ela investiu. Ela investiu com prédio, com tecnologia, e aquelas pessoas que trabalharam lá receberam por isso, entendeu? Então, E na assim... pandemia, inclusive, ela colaborou muito com algumas pessoas que não tinham essa possibilidade e que então se afiliaram aí a Magazine Luiza para poder vender, não teve isso? Tá, vamos separar um pouquinho aqui. Ah, Então, a gente está no mercado de afiliados. não, sim. Eu sou de caixinha, tá? Vamos separar as caixinhas aqui. A gente está no mercado de afiliados de curso IAD, infoprodutos. Ah, tá, entendi. Tá. E daí, dentro dessas plataformas, tem os produtos físicos. Então, eu posso brincar aqui? Sim. Então, assim, por exemplo, tem muito encapsulados que se vende nessas plataformas que vende produtos físicos. Então, tem emagrecedor, tem para memória, para visão. E o que mais se vende é o masculino, tá? Que eu brinco lá que é... Depois vocês cortam, tá? É um empina-pinto. Que é remédio para homem de disfunção erétil. E vende pra caramba esse produto. Primeiro, você compra secretamente, chega na tua casa, você foi atingido através de um post, que muitas vezes sou eu promovendo, porque eu não preciso aparecer, porque eu tenho a verba de tráfego, que é a compra lá do tráfego, e eu sei que para quem eu vou atingir, homem. Basta. Então, assim, eu vou lá e me afilio tanto no produto, para representar o produto EAD, quanto também na possibilidade de produtos físicos. Isso no mundo das plataformas de marketing digital de infoproduto, ok? Tá. Agora vamos entrar onde que você tocou no assunto agora de e-commerce, marketplace. Tem plataformas que se especializaram, e é uma ideia que também veio para o Brasil com a Amazon, que é o chamado de fulfillment. Então, eu vou lá e eu posso fazer duas coisas. Ou eu vou lá e compro um pallet ou um container de um produto pelo NCM, pela descrição dele, e eu coloco inteiro dentro do armazém, ou qualquer um dos marketplaces, B2W, Amazon, enfim. Eu carrego lá essa mercadoria. Eu comprei por... Hipoteticamente, eu pegar um esmalte aqui, eu comprei por $1, e eu coloquei lá dentro, mas com o custo do transporte, todos os custos, coloquei lá dentro por $1,50. A plataforma vai vender ele por $10, ok? Então, eu vou ter uma margem aí de retorno entre $8,50, mais os impostos e tudo mais. Mas, e se, por exemplo, eu não tenho dinheiro para comprar um container, mas eu consigo comprar outros produtos menores, direto do fornecedor, quem produz, direto, seja no exterior ou aqui. Então, eu vou lá e eu compro esses produtos dentro da categoria que mais vende. E onde eu posso colocar? Tenho hoje pequenos fulfillment, onde que eu coloco um ponto fiscal dentro desse fulfillment, e ele faz para mim a recebimento da mercadoria, armazena, me cobra por pallet, que é um quadrado de 1 por 1, e faz a separação, a embalagem e a expedição e a reversa quando tem. Então, esses são os fulfillments dos empreendedores normais. Na pandemia, sabe o que aconteceu? Ninguém saiu fazer mercado. Se você olhar teu aplicativo do iFood, que também é uma startup, você vai olhar lá que tem um produto chamado Mercado. Tudo que você precisar para o mercado, está lá dentro. E também eles se especializaram dentro do mercado também de produtos de limpeza. Quem abastece o Mercado Livre desses produtos no full, que é chamado de full, abreviação de fulfillment, você que comprou um pallet, 2 pallets de oportunidades que você encontrou direto nos fornecedores ou nas fábricas e colocou lá. Mas se eu quiser colocar lá no full, ok. Mas se eu quiser vender sozinho, eu vendo. Então, eu vou lá dentro da plataforma da Magalu, dentro da B2W, que tem a Submarino, Shoptime e Americana, são 3. Eu coloco meus produtos lá. Eu vou e coloco em todos os marketplaces,
E na Magalu ela fez até uma promoção na pandemia, eu acho que estava 4,5 a hospedagem do teu produto lá dentro, no Marketplace. Então, a plataforma ela tem uma gama enorme de produtos, só que se você prestar atenção na hora de você comprar, tá dizendo assim, vendido por Silvana Rosa. Não é da Magalu. A Magalu é só tá usando de vitrine e te Eu não tinha ajudando. observado isso. Pode Juro. observar. A B2W, Amazon, Shopee, todos esses marketplaces você vai ver vendido por, entregue por. E ele tem um disclaimer lá, que é uma linguagem de dizendo que a plataforma hospeda, intermedia as vendas, ajuda na divulgação, mas ela não se responsabiliza por algumas coisas, tipo qualidade do produto, enfim, várias coisas assim. Mas ela também tem, hoje, foi exigida essas plataformas, B2W, a Magalu, Shopee, a exigir quem é que está entrando, para não entrar tantas pessoas irresponsáveis, porque infelizmente tem de vender Claro. e colocar um produto lá com a foto e entregar tijolo. Então, tem muita gente que entra... Mesmo produto de qualidade duvidosa, que de repente a pessoa promete alguma coisa em matéria de qualidade e aquilo não se confirma. Isso. Então, assim, exigiu de vários Não dá lugares. assistência nenhuma, enfim. Então, hoje, por exemplo, se você entrar dentro do Mercado Livre, se não me engano, só pode entrar com CNPJ. Eles extinguiram vender sozinha, pessoa física. Então, você pode vender um único produto uma única vez como pessoa física. Você não pode vender quantidade. Para entrar em quantidade, dentro do Mercado Livre ou qualquer outra plataforma, tem que ter uma empresa. Até por causa da questão fiscal, daí a gente vai entrar em outra seara aqui Sim. desse processo. Então, assim, você pode, com o teu celular em casa, escolher um nicho, entrar nas plataformas, se afiliar, solicitar afiliação, ou seja, representar aqueles produtos, seja eles físico, como encapsulado, ou produtos de papinha, pozinha, um monte de coisa, e você divulgar nas suas redes. Você pode ter N Instagram, TikTok, é o teu negócio digital, você não precisa aparecer, e você vai promover esses produtos e vender como afiliado. Tem o processo orgânico, que é muito do que você está colocando ali para poder crescer essa rede, e tem o processo de você entrar no tráfego pago. Tá. Mas antes de entrar nesse assunto, eu acho que a gente já evoluiu, porque a gente passou da startup e agora nós vamos entrar numa perspectiva que eu acho que é muito importante para as pessoas aqui entenderem. É que a mentora está falando aqui, tentando ensinar o pessoal. Então, mas nós vamos em continuidade, só que eu acho que são duas questões. Sim. Uma que é a startup que você mencionou, não é? São três aqui, tá? E-commerce, Não, marketplace, sim. mercado de afiliado, infoproduto e startup. Então nesse caso aí, para ser mais preciso, então assim, concluída essa questão da startup, quer dizer, embora a gente já tenha feito uma análise geral, apontamento geral sobre essas possibilidades que nós teríamos, ou pelo menos uma parte delas, em relação ao meio digital para negócio, então nós vamos avançar. Como empreender no meio digital, e aí, a partir disso, qual seria o mecanismo para eu fazer bombar meu negócio? Vamos separar de novo aqui, gente. Por mais que ele não reconheça, mercado de afiliado é empreender digital, tá? Não, eu não tô refutando. Não, tô só zoando com você também. Então, sim, mas assim, o que eu entendi isso, porque você tá fazendo o negócio. Só que assim, o que eu tô querendo talvez aqui estabelecer de uma maneira mais clara, até para eu compreender também. Porque essas são possibilidades de você empreender, sem dúvida. É que assim, eu tô mostrando a possibilidade de produto pronto. Sim. Vamos supor que a tua formação é advogado, né? Tudo bem. Quantos colegas teus pode aprender com você num curso livre algo que você saiba e que você pode ajudá-los a melhorar o negócio deles como advogado? Uhum. Não, eu entendi. É que, na verdade, assim, então a gente tem esse mecanismo que você colocou. A partir do momento que eu decido, por exemplo, eu estou na minha casa, eu quero empreender no meio digital. Pode ser afiliado ou pode servir. Servir, eu coloco nessa categoria, nessa caixinha de servir, é você ser a solução para uma necessidade no mercado. Então, por exemplo, a gente está aqui gravando um vídeo, um podcast, o estúdio pode estar precisando de algum editor de vídeo, tá? Tá. Esse podcast tem uma social media. Então, a social media precisa entender como é que é a estratégia e criar conteúdo. Então, aqui a gente está falando de 2 profissionais, rapidão aqui.
Mas vamos supor que a pessoa tem a habilidade de mexer com edição de vídeo, ela sabe trabalhar no After Effects ou qualquer outra plataforma de edição de vídeo. Então, ela pode se candidatar em diferentes plataformas a servir um negócio, um empreendedor. Seja ele um podcast, uma empresa como esse aqui, ou alguém que... Lembra lá dos caras que botam... das pessoas que colocam curso na plataforma Hotmart, dos Monetize? Para poder o vídeo estar lá, alguém gravou, alguém editou. Fato. E alguém subiu na plataforma. Fez o upload na plataforma. Tudo isso, ou o produtor faz tudo sozinho, e às vezes ele não escala, ele só escala quando ele coloca a equipe, e ele precisa de um coprodutor, de estrategista, ele precisa de uma pessoa que faça edição de vídeo, um estrategista de marketing digital para as redes sociais, outros para páginas, copywriting, que é a pessoa que gosta muito de escrever. Então, tem técnicas hoje que a gente consegue aprender para poder fazer aquela página de venda que você não vê a hora de achar o botão para poder comprar. Aquilo ali são todas técnicas para você fazer uma escrita persuasiva. Então, vamos lá. Editor de vídeo, diretor de vídeo, GRS, que é a gestora das redes sociais, social media, um assistente virtual que vai ajudar o produtor a subir o produto. Tudo isso são habilidades que a pessoa pode aprender com os cursos e depois se prontificar a ter seu negócio. Começa como freela, tem plataformas que hospeda o teu cadastro para você ir lá e ofertar. E tem, do outro lado, as pessoas que sabem dessas plataformas, como Fiverr, 99 Freela. Tem uma plataforma gaúcha chamada 20 Pila. 20 pila, Você gostei do nome. Você compra thumb de YouTube, você compra algumas artes que a pessoa faz no Canva muitas vezes. Canva é uma plataforma que dá para você fazer algumas artes lá. Tem a parte paga e tem a parte gratuita, mas tem outros concorrentes que também faz. E você consegue fazer isso no celular. Então, vou te dar um exemplo. Eu, como agência, eu tenho carência de quem faz thumbs para os vídeos dos meus clientes. E muitas vezes eu não consigo a tempo de fazer. E eu me recorro a essas plataformas. Então eu vou lá e vejo quem é que está oferecendo. Coloco as características lá que eu preciso. E a pessoa me manda a arte e eu pago. Normalmente, no mercado, só para você entender. A pessoa que precisa de R$6.000 por mês. Ela vai fazer artes, thumbs de live ou de store. Mais a arte a thumb, aquela arte que aparece no vídeo do YouTube. Eu tô falando em linguagem simples porque o pessoal pode entender ou não. Sim, é o ideal. Cada arte hoje, ela varia entre R$55 a R$85. Daí você pega alguém que precisa de 10. Ou você que estabelece dentro das plataformas que eu acabei de falar aqui, Fiverr, 99 Freela, Workana ou ao 20 Pila, que você só vende pacote de 10 artes. E você faz isso em menos de 1 hora. Então, se você quer fazer pelo menos R$300 por dia, você vai estabelecer quantos clientes você vai estar atendendo. E no final do mês, se você não sacar o dinheiro da plataforma, você vai ter pelo menos R$6.000 na tua conta. Mexendo com celular, com plataformas gratuitas. Tá, então, em tese, pelo que você diz, uma pessoa que tenha, primeiro, coragem, que foi o que nós estávamos falando, inclusive, antes. Porque para você empreender, você precisa ter coragem. Sim. Né? Você tem que arriscar. Não existe possibilidade aí de você ter um sucesso num negócio se você não teve coragem de abrir um negócio. Esse é o primeiro ponto. Como qualquer outro negócio, dentro do que você me relata, é preciso haver um planejamento, então você tem que estabelecer metas. Também assim, né? Porque como é que eu começo o ideal mas tem muita gente que... Então, mas aí eu começo porque, claro, há situações, e a gente sabe, em que a pessoa começou um negócio e o negócio bombou. Mas, a rigor, não é isso que acontece, isso não é regra. Ou é regra? Ou eu posso dizer simplesmente que eu posso começar do nada, ou que eu tenho lá uma ideia boa e seria suficiente. Porque qual é a minha preocupação com relação a isso? E por isso que a sua experiência aqui é muito valiosa. Porque às vezes a pessoa tem muitas ideias, mas começa como? E tem essa questão desde o medo, mas eu tenho que ter um plano de negócio? Não. E sim. Então explica agora, né? Sabe o lugar mais rico no mundo? Mais rico o quê? Em que aspecto? O lugar mais rico no mundo. Para mim, o mais rico é em matéria de desenvolvimento humano, né? Não. O cemitério de qualquer lugar do mundo. Ali morreram pessoas com ótimas ideias e que ficaram com medo de dividir e contar suas ideias e ter equipe para poder desenvolver.
Ah, não sei, né? Tem muita gente que tá ali, mas já realizou muita coisa. Sim, mas a maioria das pessoas... Você já leu as 5 maiores dores das pessoas no leito da morte? Não, quais são? É ter viajado, ter se declarado mais para as pessoas e ter trabalhado os seus sonhos. Tá faltando duas. As outras não lembro, mas tem mais 2 aqui que eu não lembro. Assim, mas eu acho que tem razão aí. Então, assim, quando você tem uma ideia, primeiro vamos entender a viabilidade da ideia. Se é uma ideia para uma startup, ou você quer simplesmente largar teu chefe lá e ter 10 chefes que são teus clientes. Tá? Então, não é que o empreender vai ter mais liberdade, você não vai Não ter... necessariamente, né? Você precisa ter que A trabalhar. outra coisa é, quanto você quer faturar por mês? Ah, eu quero faturar 5 dígitos, 50 mil reais por mês. Tá bom. Vamos dividir isso por 4? Ah, por que por 4? O mês tem 4 semanas. Quanto é que você precisa fechar por mês? Então, vamos lá. Sabe o funil? Todo mundo sabe. Eu não sei se eu explico um pouquinho de Sim. funil. É a mesma coisa que o funil lá que você passa café. Então, você coloca o pó e a quantidade de pessoas que você vai ter que prospectar por dia, você tem que colocar na tua agenda que você vai prospectar 10 clientes, 10 prospect, pelo menos. Então, mas isso já é um planejamento, ainda que mínimo, ainda que não, na verdade, a gente queira dar outro nome. Porque assim, o que eu tô te falando? Alguma coisa a pessoa tem que ter um objetivo, porque também não dá pra você começar do nada. Embora, como eu falei, de repente tem gente que estoura aí com alguma coisa, não é? Porque às vezes você tem, como eu falei, várias ideias. E aí você vê, nossa, eu tenho várias ideias viáveis, mas aonde é que eu vou? Eu não sei onde começar, porque a pessoa fica meio perdida. Eu tô tentando fazer uma ideia na parte do servir e como é que você monetiza. E também posso falar na parte de você ter uma ideia e Isso transformar em IAD, muito legal. tá? Então, eu tô falando aqui na parte do servir. Então, você tem que estimar uma meta. Então, o Brasil tem o PIB, tem meta. Toda e qualquer empresa que eu passei tinha meta de todos de crescimento. Todo lugar para você ter crescimento tem que ter uma meta anual, mensal, semanal, diário. Então, quem trabalha com vendas, todo negócio para poder existir tem que ter vendas, você tem que ter tua meta. Então, a meta é fracionada. Perfeito. Você faz o anual e vai cascateando ele até chegar no diário. Não bateu, vai aumentando. Chega no final do ano, você tem uma meta, às vezes, um pouco maior, porque você não conseguiu bater a meta dos meses anteriores. Entendi. Mas assim, eu presa. Você vai ser eu presa, eu empresa. Então, você vai ter o departamento comercial, você vai ter a parte de pagamento financeiro e recebimento e cobrança. Você vai ter a parte de trabalhar, que é desenvolver a entrega. Execução. E você vai ter a parte de você estudar, aprimorar. Pelo menos essas 4 áreas principais no início. Então, eu estou dividindo aqui primeiro para mostrar. Primeiro, você tem que divulgar, prospectar o seu negócio, a sua ideia. O que você sabe fazer de bom. Seja ele editor de vídeo, ou os thumbs que eu citei aqui, seja ele copywriting, que você sabe escrever bem, seja ele você editar vídeo, seja ele você fazer páginas de venda, seja ele em design. Não importa a área, você tem que prospectar pelo menos 1 hora por dia, beleza? Vamos às outras horas. Outras horas eu vou ver quem está me devendo, quem que eu tenho que cobrar, e depois disso eu vou começar a executar. Então, eu deixo amanhã para a empresa na parte de divulgação, sistema, pagamento, e a parte da tarde eu vou executar. Não cobro ninguém, não atendo telefone, eu só atendo de manhã, porque tem muita distração do empreendedor quando ele começa a empreender. E daí, à tarde, você faz o que você se vendeu, se prontificou a vender. Ah, esqueci um outro ponto. Você também tem que alimentar suas redes sociais, se você está divulgando isso. Se não, você comprou uma página de venda e você comprou um domínio e você está divulgando lá onde que a pessoa entra, se cadastra e cai. Ou você está dentro de uma plataforma que você colocou lá teu portfólio e as pessoas entraram em contato. A outra maneira de você se divulgar é através de networking, eventos. Então, investir em você, investir em evento é muito, muito importante. Investir em novas ideias, o que tem de novo, na onde você está atuando, o que as pessoas estão fazendo de bom, como é que elas estão fazendo para poder ganhar dinheiro. Porque nem todo mundo quer ter 1 milhão por mês na conta. Para ela basta ter 5 a 10 mil reais por mês, porque ela ganhava 1.000 no CLT.
e tirava 700, descontando, às vezes menos. Então, é só um comparativo que nem todo mundo almeja ou não se vê ganhando. Eu costumo brincar com meus alunos que as pessoas ainda não fizeram as pazes com dinheiro. Então, elas não se veem merecedoras, às vezes, de um valor maior. E elas aceitam um valor menor. Beleza, tá tudo certo. Desde que ela consiga servir com o que ela gosta, com o que ela nasceu para fazer. Que Eu seja lá... também, mas eu acho que isso às vezes está vinculado, eu posso estar equivocado, à ideia de que aquelas crenças limitantes. É Porque novo, às né? vezes as pessoas acham, ou elas não têm uma perspectiva, não fixam um objetivo mais arrojado, pelo fato de não identificarem nelas mesmas esse potencial para produzir algo que dê esse nível de retorno. Mas por isso que eu incentivo as pessoas a irem em eventos. Porque muitas vezes uma palestra lá de uma pessoa mostrando o que é crenças limitantes, porque é difícil às vezes as pessoas entenderem, porque muitas vezes disseram para você que você só pode ir até tal lugar. Dali para frente você não pode ir, você não é merecedor. Eu brigo muito por isso, porque eu já saí do interior, já saí de empresa. Ou como se o sucesso fosse apenas para alguns iluminados, né? Quando, na verdade, toda pessoa, em tese, ela teria a possibilidade, desde que ela trabalhe vigorosamente em função disso, para obter essa satisfação, essa realização. Tem um detalhe. Eu estou ensinando aqui a parte braçal, mas tem a parte de inteligência. Uhum. Então, assim, tem pessoas que enxergam o trabalho como algo que você tenha que suar, executar, tá? Mas daí Verdade. tem outras pessoas que entendem que a inteligência dela é o maior mercado, maior produto, maior riqueza. E elas vão ter N ideias e sempre vão achar alguém que vai comprar aquela ideia dela e vai fermentar, vai crescer. E ela vai formar mais um time ali, ela vai abençoar outras famílias, outras pessoas. Uma Silvana Rosa. Praticamente pra você, tá, eu não sou Silvana Rosa, e aí, vou pro braçal. Vai pro braçal. Então, assim, você tem que entender... Mas tem pra todo mundo na tem pra internet. todo mundo na internet e você pode entrar em qualquer lugar. Seja ele você pegando produtos já prontos na prateleira para poder promover, seja você pegando produtos, comprando em oportunidade, colocando no marketplace para poder vender no e-commerce, beleza, tudo bem. Abrindo tua MEI lá, depois você passa para escala fiscal unipessoal, ME, EIRELI, enfim. Ou você vai para dentro da parte de empreender tuas ideias, que é você desenvolver a sua ideia com alguém que possa te ajudar. Então, assim, muitas vezes demanda ter um pouquinho de capital. Por quê? Você vai pagar um estrategista, você vai pagar um mentor, você vai pagar a equipe para poder, um estúdio, um espaço, poder gravar a tua ideia, se for por EAD, né? Ou você vai pagar mais a equipe para editar, mais a plataforma para poder divulgar, mais o tráfego. Então, é uma série de degraus que tem até você fazer o teu lançamento, que é abrir para o mercado. E daí, se você fez e estava com a equipe certa, você vai conseguir ter o famoso pelo menos 5 em 7, que é 50 mil reais, dependendo do valor do produto, né, que chama de ticket, vezes as vendas em 7 dias, ou 7 em 7, 7 em 1. Então, mas isso você está falando no caso do infoproduto? O infoproduto como você está fazendo as ideias. Tá, a gente vai sair do digital, beleza? Vamos para os negócios reais, que eu chamo de negócio local, tá? Então, vamos pegar pessoas do que se formaram em profissionais liberais. Médico, dentista, arquiteto, advogado, todos esses negócios, todos esses empreendedores profissionais precisam estar focados dentro dos seus escritórios e terem agenda cheia. Basta ele colocar uma sala em algum lugar, colocar um cartazinho lá na porta e que vai bater cliente? Não. Ele tem a habilidade de criar as mídias sociais, criar o site dele, criar a divulgação e comprar tráfego para poder ter a agenda cheia e divulgar o trabalho dele? Não. Ele precisa contratar alguém para fazer essa presença digital. Para fazer essa que aí é o que você realiza, porque pelo que você também, que a gente estava conversando, você faz um diagnóstico da realidade que a pessoa que pretende seja presença digital ou mesmo empreender no meio digital. Então você faz um diagnóstico, a partir daí você pode, dependendo do caso, elaborar um projeto, por exemplo, de implementação disso e eventualmente até executar. Mas o que eu acho interessante dentro do que você
apresenta dentro do trabalho importante que você realiza, é o fato de viabilizar essa expansão dessa presença na internet, porque há mecanismos bastante eficientes de se fazer isso. E mesmo essas pessoas, pelo que você me relata aqui, que têm essa presença ou que têm esse sucesso de presença no meio digital, é fruto de algo que é estudado, que é planejado para viabilizar essa penetração no meio digital. Não é Sim, isso? sim. Tem duas coisas aqui que eu quero só mostrar aqui uma diferença. Tem um personagem que a gente não falou aqui, que é o mundo dos influencers. Ah, é verdade. Tá, Isso eu os queria te influencers perguntar também, eu ia perguntar mais pro final, mas muito o interessante. mundo, o mercado de influencer, e tem pessoas que não perceberam que são influencer e não ganham dinheiro. É Um mesmo? exemplo, luva de pedreira, tá? Só para você poder citar os exemplos do mercado. É Vamos citar verdade. aqui a Virgínia versus luva de pedreira, tá? Há muita gente brincando. A gente estava citando. Eu sou da roça, gente. A gente tem hoje pessoal da roça viralizando, que é aquele vídeo que muita gente vê. Vídeos na roça, tem pessoas que brincam com N situações e tem lá seu Instagram, teu TikTok, teu Kawaii, ou até o YouTube, milionário de seguidores. Mas ele não sabe monetizar, ele não sabe ganhar dinheiro com isso. Então, isso é sem planejamento. Ele cresceu sem planejamento. Ele precisa perceber que aquilo ali, além de É um hobby, negócio. além de um hobby, ele pode ganhar muito dinheiro. Então, entrar pessoas que têm conhecimento certo, ainda vou citar aqui os dois exemplos, Virgínia versus o Luva de Pedreiro. Quando entrou uma pessoa que simplesmente fez o cara assinar um contrato errado e não percebeu o valor real que um Instagram, um TikTok, com aquele volume de seguidores, tinha capacidade de receber por arroba, que é a citação de uma empresa, ou receber, que a gente chama de recebidos, roupas, alimentos, bonés, guerguetes, que são canecas, essas coisas assim, e citar uma vez por mês a caixa de recebidos. Como é que faz um caixa de recebidos? Uma caixa postal, por as empresas ou pessoas que queiram mandar que você receba e você cita. Gente, hoje citar uma arroba, que é a marca, o Instagram ou o TikTok de uma empresa ou de um produto, é muito valioso. E para a empresa que estava lá atrás, é um exemplo que eu uso para poder divulgar aquele negócio, aquela empresa, e eu não consigo, eu estou investindo tráfego lá, um valor significativo, e eu não estou conseguindo, às vezes eu pago um valor para um influencer e ele cita 2 vezes no Stories e a empresa explode. Então, esses caras, eles são exemplos de que eles cresceram brincando. A partir de um hobby, planejamento e conseguiram transformar esse negócio não, ou essa influência. Cresceram e não em sabem dinheiro. ganhar dinheiro. Agora eu vou citar o exemplo da Virgínia. Tá, não. Você tava falando do luva de pedreiro, tá. Então só que você brincou ali na Sim. questão de precisa de plano de negócio, precisa de planejamento. Não. Tem pessoas que fizeram seu Instagram. Tem um amigo meu que é o conselheiro, que é o Fabiano. E daí você vai falar com ele, ele faz aquilo ali por amor, por hobby. Porque o que alimenta ele é os comentários de quanto aqueles vídeos ajudou tantas pessoas. E o direct. Ele não pensa em ganhar dinheiro com aquilo ali. Mas pode ganhar. Pode. Não é o objetivo, mas é consequência. É a consequência, ele é cobrado, ele é incentivado e tudo mais. Mas é uma coisa que ele está amadurecendo e tem um processo para isso. Tem que respeitar. Agora, a gente tem o Luva de Pedreiro, que depois entrou a equipe do Falcão e está transformando ele lá, desistiu, agora voltou, enfim. Ok, que agora ele está aprendendo a viver bem com o que ele fazia de hobby e aprendendo a citar o arroba lá das empresas e a divulgação e ganhar por isso. E tem a outra pessoa com a Virgínia que ela fez um produto de skincare, que é cuidado de pele, e ela quase quebrou a empresa, porque ela vendeu um produto onde que todo mundo queria. Então teve pré-venda, que a empresa teve que uns 30 dias produzir o material, e ela bateu mais de 12 milhões, se não me engano, de vendas de um produto físico, fazendo live e promovendo para a audiência dela. A Juliette com o celular lá na época lembra? Do Big Brother.
Esses são os Porque ela influencers. estava lá, porque não tinha, na verdade, a rigor, não teve um planejamento com relação à presença dela, especificamente, nas redes sociais, naquele volume que foi pela consequência da participação dela, por exemplo, lá na casa. Não se esperava. Não, mas o irmão dela contratou uma equipe que deu 18 pessoas. Não, tudo bem, mas isso no momento posterior, a dela já estava dentro da casa, Sim. mas não se tinha, pelo menos até ali, que ela tomaria essa dimensão que ela tomou no meio virtual. Sim, mas daí assim, é desconhecimento do potencial do Então, online. pois é aquilo que você falou, que às vezes a pessoa Não tá influencer, ainda, não tem não nem... tá ainda com as pazes com o dinheiro. Não vê aquilo ali como uma possibilidade de estar muito bem e fazer a carreira dela com aquilo ali. E daí assim, mas eu vou ajudar minha família? Sabe aquela moeda de troca? Vai. Então eu vou fazer. Senão, não vou fazer. Tem muita gente que não quer, sabe, entrar na parte profissional, porque profissional, quando você profissionaliza um Instagram, um TikTok, ou um canal no YouTube, tem algumas exigências, tem algumas amarrações ali. Por exemplo, assim, uma terrível. Aquela terrível. Pra pessoa assim descobrir se ela vai ou não vai. Mas, assim, Por exemplo, aquela prova de resistência, fala assim, não, agora você passou por esse obstáculo, agora você vai. é que assim, é um nível de consciência que você tem que passar para a pessoa. E a outra coisa eu fiz aqui tudo que eu fiz até agora, eu fiz sozinho. Por que agora eu tenho que entregar para parceiros Entendi. 30%? Entendi. Dói. Ele não tá ganhando, é 0% de zero, tá? E daí quando você mostra para ele que ele pode ter X mil reais por mês, ou até milhões por ano, mas para poder ter essa sociedade de poder ajudar, muitos consultores e estrategistas de marketing entram como uma espécie de sócio. Então, você vai lá e diz assim, todos os rendimentos que a gente vai ter, seja ela no canal do YouTube, com AdSense, ou com as comissões que vai vir de empresas, ou os recebidos, ou os cachê, você vai ter que dividir comigo, 40, 60, 70, 30. E daí o cara já não tinha nada, era 0% sobre zero. E daí quando você mostra esse plano de negócio, o cara fala assim, mas por que eu tenho que dividir contigo se eu fiz tudo sozinho? Então, a cabeça dele ainda é muito pequena. E não, mas eu acho que dentro dessa perspectiva aí da internet mesmo, da questão do empreendedorismo que a gente falou, a mim parece que o que você diz é a necessidade dessa autoconsciência, de você se conhecer, de você fazer uma reflexão mais profunda e a partir daí você poder avançar. Você está um passo antes. Mas a gente citou agora os influencers porque as pessoas fazem às vezes para descompressão, por Sim, hobby. começa, por exemplo, eu gosto de viajar e comecei a fazer lá meu Instagram de viagem e bombou. E você vai ser assediado por muitas empresas de viagem, que o viagem é o custo de anúncio mais caro que tem. Eu pensei em fazer um de beleza. Tá bom? Ele tá brincando. Brincadeira. Eu queria Tá, ser modelo, mas não deu. Pode. Como cuidar da barba grisalha? Tô tentando. Entendi. Tem o cabelo tá bom. Como que faz a abertura dos cachos? Não é? Tá bom. Mas assim, quando a pessoa quer realmente, eu costumo sempre falar, cara, abre o teu banheiro e fica se olhando no espelho. O que você gosta de fazer? Ou para que as pessoas mais te chamam? Ali é onde que as pessoas mais buscam você como solução, é onde que tem dinheiro. Se você é uma pessoa que está sempre ajudando as pessoas, sabe o marido de aluguel? Que hoje virou uma franquia? Sim, eu sei, conheço. Então, tem outros concorrentes, mas nada mais é do que aquele cara que gostava de fazer com pequenos reparos em casa e ele não queria... E as mulheres ou pessoas se sentiam inseguras de chamar as pessoas. Então, eles foram lá e criaram uma startup onde que as pessoas de um lado se cadastram, como são sabedores de fazer aquela solução. E quando a gente está em casa lá, que não consegue entrar em casa porque a bateria da chave que terminou sem chamar Porto Seguro, ou a tua chave quebrou, ou, enfim, a lâmpada, ou... Vazamento. Qualquer aquele servicinho ali, você procura na plataforma lá, vem um prestador de serviço ali e resolve. Qual é o problema das pessoas que estão ali cadastradas para poder fazer esse processo?
Eles gostam disso, mas eles nunca se viram como empreendedores. Com a plataforma, eles tiraram um grande peso deles. Lembra lá da linha de serviço, de coisas que você tem que fazer durante o dia quando você é empreendedor? Prospectar? A plataforma faz isso para ele. Entrega pronto a demanda. Sim. Então, o mesmo exemplo do marido de aluguel, tem para o mundo digital que a gente precisa de E até pessoas. os cursos, por exemplo, eu quero gravar um curso e aí eu quero deixar esse curso lá em alguma plataforma que faça a divulgação disso pra mim, digamos. Tudo bem. A plataforma não divulga curso. Então, e aí como faz? Então, curso não dá. Dá, mas você tem que entender o jogo. Você Ah. precisa fazer uma página de divulgação. Entendi. Daí você vai precisar de um copyright, de um estrategista e de um gestor de tráfego para poder linkar a tua página de teu curso que está guardadinho lá numa plataforma que você escolheu, linkar nessa página, o cara do tráfego vai comprar tráfego para achar esse público comprador. E daí vai ter as vendas. Entendi. Agora vamos avançar então para o tráfego. O que seria isso? E na verdade, assim, necessariamente o fato de eu ter um tráfego, eu vou converter Não. em clientes, porque tem aquela questão do. Você tem o lead, né? Que seria, salvo engano, que seria aquele que é potencialmente um cliente e aquela conversão que você vai fazer ou não. Então, assim, como que eu ligo essa questão do tráfego, tráfego. Se tá falando português de Portugal, tá certo. Não, Tá? entendo sim, mas é o tráfego especificamente aqui. Em relação, assim, a ponto desse tráfego, desse trabalho que eu vou fazer, resultar nesse cliente com quem eu vou efetivar o negócio. Como é esse caminhar e como que se trabalha isso? Tá, vamos lá. Hoje, o brasileiro é o cara que mais pesquisa no Google quando for comprar alguma coisa. Você sabia disso? Não. A gente pesquisa muito. A gente é uma pessoa curiosa e desconfiada. Então, vamos lá. Para você vender hoje, você precisa ter uma afinidade, tem que ter uma empatia. Mas como que tem essa estatística? Assim, por exemplo, o brasileiro é a pessoa que mais pesquisa, mas pesquisa o quê? Porque quando você vai dentro do Google e assina lá o jornalzinho do Google, ele mostra a estatística do mundo das mesmas coisas. E o comportamento Então, mas ele pesquisa o quê? Pesquisa necessariamente para comprar? Porque quando você diz pesquisa, eu fico com dúvida em relação ao quê? Ele pesquisa primeiro sobre o produto para poder encontrar mais barato. O brasileiro é pichinchador. Ele gosta de comprar algumas coisas por desconto. Ele gosta de ter o produto, às vezes, de segunda linha, só por ter. Ou seja, por isso que é o mercado maior de produtos similares, ou corsários, ou pirataria. Depois, então, tudo bem que a gente vai falar de preço e valor. São coisas diferentes. Não, então, exatamente. E as pessoas pesquisam a empresa, se ela existe. E o Reclame Aqui é um balizador muito grande para poder ver se ela vai comprar ou não. Baseado nisso, vamos lá. E não adianta eu abrir um Instagram novinho agora, vou comprar um monte de seguidor lá, que consigo fazer o Instagram crescer por conteúdo e promovendo ele, as pessoas seguem, se eu não tenho uma maneira de estar próximo desse produto, desse potencial comprador, que é esse lead. Então, muitos de vocês, se vocês entrarem no mercado digital, vocês vão escutar duas coisas, funil e esteira de produtos. Por que a gente faz muita amostra grátis? Tantos hoje na área de skincare, que você está brincando aqui, que eu queria... Por que as grandes marcas, quando vão lançar aqui no Brasil, ou as próprias brasileiras, você vai entrar dentro... Pode citar qualquer loja, seja ela de ticket alto, que é um preço mais alto ou mais baixo. Sempre você vai, quando vai passar no caixa, você vai receber a amostrinha de skincare. Você vai receber aqueles sachês. É produto que às vezes estão ainda em teste ou estão desenvolvendo, ou produto que foi lançado naquele ano. Para poder maximizar as vendas, você tem que provar. É a mesma coisa no infoproduto. Quando você vai fazer um processo de venda de produto, você tem que entregar ou um e-book gratuito, ou uma aula gratuita, ou você vai fazer várias lives. Eu tô vendo isso recorrentemente. A primeira aula grátis. Então, agora eu tô entendendo tudo. Isso é um funil de aproximação com o teu lead. Então, você... Que não tem almoço grátis, eu já sabia. Eu só não sabia que isso estava tão organizado nesse sentido. Existe um processo e tester que outras pessoas já fizeram que validaram o modelo. Então,
tem a esteira de produtos, onde que você pode começar com o teu e-book gratuito. O que acontece no e-book gratuito? Lembra lá do designer? Lembra lá do copyright? Lembra lá da hospedagem de página, de site? Você vai comprar um domínio, vai botar esse site, vai pegar um copyright que vai escrever e vai colocar teu e-book para download. Para a pessoa baixar, ela tem que colocar o nome, o WhatsApp, porque hoje tem plataforma que você conversa com ela assim, pelo WhatsApp, e o e-mail. Com esses dados, eu fiz uma campanha de entrega desse e-book, gratuito. Eu vou tentar achar esse público. Então, vamos lá, voltar no nicho lá de mamãe e bebê. Eu divulguei como fazer as crianças fazer a transição alimentar do mamá para, nos 6 meses ali, ela só vai achar mães de bebês que estão nessa fase até os 6, 7, 8 meses, que é a introdução Certo. alimentar. E daí, você vai lá e entrega um e-book maravilhoso, com conteúdo bom. Tem muita gente que faz conteúdo ruim, tá? Mas um e-book é realmente bem produzido, com uma arte legal, que daí o designer entra aí. O cara entregou conteúdo, um texto ou um áudio. Eu tenho muitos produtores que me entregam áudio. Eu transformo em texto, depois do texto eu transformo ele em um e-book colocando imagem, colocando gráfico, para tornar o conteúdo atraente e legal. Então, é só um processo de criação, tá? Daí, você entregou esse material gratuito. Então, você faz o empilhamento, que a gente chama, ou a captura de 5.000 e-mails. Isso em média de 25 dias. Em média, um lançamento é 25 dias, tá? 25 a 35 dias. Daí, você fez essa distribuição aí por 15 dias. Agora, você pega todos esses e-mails que você recebeu e diz que você vai dar uma aula grátis. Continua ainda na aula grátis. E daí, na aula grátis, é um webinar, que é uma espécie de uma aula que é 45-15. 45 minutos de conteúdo e 15 minutos de proposta de venda, chama de pitch de venda, onde que você abre o carrinho. E daí, o teu segundo produto, depois do e-book, é um curso gravado de como que faz a alimentação, como é que você, enfim... Sim, você quer ampliar seu conhecimento nisso? É o curso Você que lança você a gravou. isca. Não, a isca é o e-book. Sim. Não, eu entendi. Aí vai avançando, porque aí, ó, por exemplo, esse webinar que você mencionou já é um segundo passo. Esse foi a abertura do carrinho. Esse é um tipo de lançamento, tá? Agora eu quero lançar, mas eu não gravei todo o curso. Daí chama de lançamento semente. Então, por exemplo, eu fiz o e-book, fiz a aula gratuita, abri o carrinho, a abertura de vendas, a semana de vendas, e se não teve venda, eu não vou pagar um estúdio para gravar. Eu só gravei a aula de boas-vindas para poder a plataforma me aprovar. Se eu vender, eu vou para dentro do estúdio com o dinheiro que eu vendi e eu vou pegar e vou pagar um estúdio para poder gravar e subir meu curso. Por isso que é chamado de lançamento semente. Entendi. Que Porque aí tem ele que não germinar, né? ele não tá ainda totalmente gravado. Você vai vender para depois produzir e entregar. Então, você tem que colocar na página de venda de comunicação dizendo que esse é um produto que vai ser entregue X aulas a cada 7 dias, alguma coisa assim, para deixar bem informado o teu cliente, tá? Então, tem cursos que são entregues dosado. Porque ou é para poder a pessoa ter a evolução do conhecimento, ou não. Outro tipo de aula que tem de você distribuir o e-book por 15 dias, e daí você faz 3 aulas. Então, a aula 1 é uma super aula. A aula 2, mais maravilhosa ainda. Você chamou todos aqueles 5.000 e-mails para vir. Veio 1.000 na primeira aula. Se você não cativou esse pessoal, vai vir 500 na segunda aula. E daí, no dia do carrinho, que a maioria do mercado já percebeu que a terceira aula vai fazer uma oferta, na terceira aula, quando você começa a fazer a oferta, o pessoal sai da aula. Tá tudo certo. Então, você fez um lançamento de 3 aulas, chamado CPL 1, 2 e 3. E no terceiro, você fez a oferta. Abriu o carrinho por mais 7 dias. Agora, tem que ter uma equipe para esse produtor, para ajudar ele a ir atrás desses 4.000 e-mails, ou telefone do WhatsApp, mostrar o replay das aulas e mostrar que é uma oferta única para ela adquirir e comprar aquele produto. Então, esse é um processo de lançamento que você vai fazer as vendas. Então,
Quanto é que se vende em uma semana? 50 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões? É os dígitos que o mercado já E tem realmente falou. um público muito grande para isso, né? Se compra tudo. Tudo, tudo. É porque sempre me chamou a atenção disso, até com o pessoal aqui da Infinity eu sempre converso sobre isso, né? Porque sobre essa questão de como as pessoas consomem produtos que às vezes a gente nem acredita que está sendo consumido, né? Cursos dos mais assim elementares até aqueles que propõem um sofisticado conhecimento e não entregam um terço do que prometem. Tá. Tem um detalhe desses caras. O próprio mercado de consumidores vai eliminar ele. Quando ele fizer o segundo, vai entrar todo aqueles pessoal insatisfeito lá e vão começar a escrever no chat dizendo ele não compra, ele não compra, ele não presta, vão lá no Reclame Aqui. Então esse próprio cara que entrou no mercado para poder vender mentira, vender algo errado, que eu chamo de errado, mas para enganar o público só porque tem o dinheiro, o próprio mercado vai eliminar ele. Tem vários. Entendi. Se você pegar o ano que eu tô no mercado desde 2017, quem eram os grandes players que faturaram muito no 2017, 2018, 2019? Você não consegue ter 100 nomes repetindo nos mesmos anos. Porque Olha tem só. 2 detalhes aí. Das duas, uma, ou ele tá com conteúdo muito ruim, e a própria audiência e clientes eliminaram ele, ou ele fez aquele processo muito errado, que é que, voltando na questão do planejamento. Quando você faz um processo de lançamento, você tem que entender que você tem a possibilidade de faturar 100 mil reais em 7 dias de abertura de carrinho, mas você começou bem antes, tá? Você começou lá em 20, 25 dias. Quando você abre o carrinho e você tem a possibilidade de 100 mil, quanto eu vou investir para poder ter esses 5 mil leads? Então, é verba de tráfego. O que acontece é que alguns caras acham que eles vão... não sei como que eu pus aqui, mas assim, vão arrebentar a boca do balão e colocam 90 mil em tráfego, em despesas e não medem esforços para tornar aquele lançamento único. E daí ele vende 100 mil. E o ROAS, né, o retorno sobre o investimento, é pífio, é muito baixo. E daí ele não tem verba para comprar mais leads para o próximo lançamento. Ou de repente, se for na perspectiva desse lançamento semente a que você se referiu há pouco, quer dizer, qual é o grau de investimento que ele vai fazer para conseguir entregar um produto sofisticado para fazer, inclusive para atender a expectativa legítima daqueles que reunidos fizeram 100 mil, embora ele tenha gastado 90 mil no tráfego. É a importância de entender a esteira de produto, que é a evolução das vendas. Porque, assim, quando você faz um processo bem elaborado com estratégia, você faz lá a gratuito, entregou algo de muito conteúdo, entregou uma aula super power de conteúdo. Quando a pessoa comprou, a gente pode lá dentro fazer vários outros mecanismos de venda. Cross-selling, upselling, downselling. Então, são outros produtos, outros cursos, outros materiais, checklist, manual, qualquer outra coisa que você vai precificar e segregar, separar eles com produtos diferentes dentro da plataforma. Só que na hora que a pessoa passou pela essa experiência primeira, eu vou ofertar para ela, eu vou ofertar o ticket mais alto. Ou uma mentoria, ou um encontro presencial, ou uma assessoria, algo que vale a pena, a tua hora homem, a tua hora mulher, para poder a pessoa enxergar valor e estar com você por 8 encontros, 9, 10 encontros, por um valor considerável, mais alto. A pessoa não comprou, eu vou lá e ofereço um produto mais baixo, um mapa, um checklist, algum produto. Então, eu vou maximizando aquelas vendas. Então, a pessoa já comprou algo de mim, eu já estou próxima dela. Então, eu consigo fazer mais vendas ali. Então, quando você cativa uma pessoa com o teu conhecimento, ela vira evangelista seu. Ela promove você. Então, É verdade. aí é a oportunidade de você vender outros produtos. Então, a importância da esteira. O que acontece em muitas pessoas é elas entram no mercado já com ticket mais alto. Ticket mais alto envolve verba mais alta de tráfego e risco mais alto de você não cativar e não vender nada e ter prejuízo. E daí você diz que o mercado digital não é para você. Ou que o mercado digital é frustração porque você não teve retorno.
Tem gente que vendeu propriedade, carro, alguma coisa, para poder investir. Mas daí a ansiedade é tamanha que ela não percebe, às vezes, que as pessoas que ele convidou para poder fazer o processo são pessoas que não têm a bagagem, a necessidade que ele precisa. E acaba também se frustrando, errando. E daí também tem gente que, às vezes, não conhece a possibilidade do orgânico. Tem muitos produtores que fazem lançamento orgânico, entregando, ao invés de investir em dinheiro, investe hora de aula. Eu faço lançamentos, normalmente no orgânico, e eu entrego 12 dias de aula. É um mini curso. É um mini curso. Gratuitamente. Só que eu não entrego nenhum material de apoio. Durante as aulas eu mostro, eu falo, eu explico. E quando a pessoa se matricula na mentoria coletiva, eu tenho formação de consultor de marketing digital. Daí ela vai ter acesso ao material, livro, um monte de outros produtos que estão lá dentro. E são 3 meses de acompanhamento. Então, assim, ali dentro, dentro das aulas abertas, a pessoa que já tem um nivelamento, seja ela qual for, para poder atender na área de servir, como consultor, para poder atender a empresa, ela consegue entender o jogo e, peraí, eu estou fazendo errado. Ai, que sacada legal. Eu vou implementar isso. Tá, então, mas em tese, você pode trabalhar tanto no orgânico, dependendo do caso, com uma estratégia evidentemente diferente daquela que você faria se for trabalhar com a perspectiva do tráfego pago. Daí assim, você faz o tráfego orgânico e você percebe que você está tendo venda. Então, você tem uma demanda reprimida que consegue comprar de você. Daí você fala assim, agora eu quero escalar. Agora eu quero fazer meu 8 em 1. Eu quero fazer meu 7 em 1, que é 7 dígitos em um dia. Ou eu quero fazer 7 em 7, que é uma maneira da gente falar de como que a gente faz a mensuração das vendas no digital. De produtos, infoprodutos. Não estou falando dos encapsulados, Sim, eu produto entendi. físico. Então, se eu já tenho o público validado, que é difícil achar o público, tá? Se eu já tenho o meu persona identificado, meu avatar identificado, eu já tenho leads orgânicos que compraram e eu consigo fazer o espelhamento daquele lead, que é chamado de lookalike nos anúncios, tá muito mais fácil de eu escalar. Então, eu vou lá e faço o mesmo processo que eu faço a entrega, só que daí eu vou reduzir para 3 aulas, ou uma aula só, que é o webinar, e eu vou fazer um lookalike, um tráfego mais inteligente, e sim, que eu tenho certeza. Então, aí você pode até se basear nas estatísticas que você pode obter por meio das próprias plataformas, porque dentro do que você está me dizendo, eu estou entendendo o seguinte, que se eventualmente aquela minha estratégia inicial não está surtindo o efeito desejado em relação ao que eu pretendo, porque certamente pode ter algum equívoco, ou de repente o conteúdo que eu estou produzindo não é com a qualidade necessária. Esse é um ponto. Agora, se o produto é bom, se a estratégia, pelo menos ali naquele primeiro momento, se mostrava razoável e adequada e a coisa não está avançando, então eu tenho que verificar. Ou trabalhar independente disso, sempre fazer esse acompanhamento por meio das estatísticas, porque você tem mecanismos concretos que você pode identificar. E aí você vai trabalhando isso também. Como que é a utilização dessas estatísticas em eventual modificação da estratégia para obtenção de resultado positivo no meio digital? Tá, vamos lá. O Google é uma plataforma que eu costumo brincar que tráfego e qualquer lançamento a gente faz uma festa numa casa alugada sem o dono saber. Tá? Ele define as regras de mudar, às vezes, no meio do lançamento e a gente entra na fria, tá? Então, vamos lá. O Google, ele começa a mensurar o acompanhamento dos dados estatísticos para me dar algo em 15 dias. Aí, esses 15 dias eu tomo decisão? Não. Eu preciso de mais 15. Então, eu uso muito o Google na questão de remarketing e para negócio local. Então, mas pode ser até 35 dias, pelo que você me falou no primeiro sim. momento. Então, quer dizer, considerando o tipo de lançamento que eu vou fazer... injeção. E daí, vamos lá, a dose da verba. Então, lembra lá do DRE de Tá, uma empresa? entendi. Eu pego lá, um exemplo aqui, R$1.000. Ou vou pegar um pouco maior, R$10.000. Quanto eu vou colocar em divulgação e captura de leads? 50%. Porque eu vou descobrir meu público. Os outros eu vou usar 30% para abertura do carrinho, ou seja, nos últimos 7 dias eu já tenho dados.
Então, eu consigo dar uma injeção maior de verba. Então você 30 tem que a dosar até 40%. isso, né? Isso. Você tem que guardar Por isso que é importante você a entender o gestor do estratégia. tráfego. Sim, agora eu já entendi. E faz todo sentido. E daí de abrir o carrinho, você fica com uma verba ainda na mão. Por quê? Entendi. Porque você vai Por isso que fazer a definição- remarketing para todo esse público que não comprou. Tem que ter uma inteligência de remover os e-mails de quem comprou. E todo mundo que você conseguiu encantar, você vai fazer, e que assistir às tuas aulas, você vai tentar chegar neles com o remarketing. Ainda dentro daqueles 7 dias depois do carrinho aberto, tá? Então, você tem estratégia dessa divisão da verba, tá? Vamos trabalhar com o Instagram. O Instagram, por que quando a gente vai fazer lançamento, você vai fechar os olhos e você vai lembrar, caramba, eu entrei num lançamento sem querer. A pessoa começou a divulgar vídeo. E você ficou lá de pateta vendo o vídeo. Ela consumiu o teu tempo. Mas, dentro da plataforma do Facebook, no Meta, tem um negócio chamado de Video View, que é a estatística. E daí ele mostra lá quantas pessoas viram 55%, começa em 35%, 35%, 45%, 55%, até 95%. E eu escolho, dentro da divulgação de Video View, quem é que eu vou anunciar. Se eu anuncio acima de 85%, a chance de eu ter maior conversão é maior. Por quê? Porque essa cara que chegou no celular dela já é familiar. Então, eu tô tendo um relacionamento com ela. Então tem que aparecer. Tem que aparecer. Tem que dar a cara na rede. Tem que dar cara na rede se você for entrar na parte de trás. Sim, se você quiser. Hoje não tem como. Não. Não dá pra fazer uma ponta. A não ser que não você... dá pra fazer uma ponta na novela das 8, não dá. Não. Ou das 9, que não é nem mais das 8. É que eu sou das antigas. Eu não vejo TV. Então, tá vendo? Mas tá focada no Instagram. Então, mas assim, eu tô focada na questão de estratégia. Eu tô brincando. Tá focada na estratégia, eu sei. A questão, assim, mas em tese, só pra eu compreender também, pra ficar... Eu acho essa conversa super interessante. Mas, eu só assim, espero que o pessoal esteja entendendo. Se não entender, gente, ele daqui a pouco vai falar meu Instagram, tá? Daí vocês me perguntam lá, tá? Então, mas olha só. Nesse caso, dentro dessa ideia, ou dentro da cientificidade das estratégias, em tese, qualquer pessoa poderia, na verdade, se tornar um produto. Por que eu falo isso? Porque Produtor. Não, assim, um produto digital, digamos. Produtor. Tudo bem, que ser produtor de conteúdo. Não, eu entendi. Eu entendi. Você produz um conteúdo. Mas seja lá como for, em tese, seria possível afirmar isso? Sim. Eu tô falando isso até pelaquela ideia do Andy Warhol, né? Se todo mundo, inclusive, tem um momento de fama, mas tem gente que consegue se estabelecer a partir disso, né? Sim. E a ideia também do príncipe eletrônico, que eu acho que é interessante pra gente fazer uma associação, porque do dia pra noite você cria uma celebridade. E tudo também tem um mecanismo da estratégia. Sim. Porque também tem aquela questão, não adianta criar e depois você não permanece. Como é que fica, por exemplo, a questão da estratégia para você se manter como produtor de conteúdo? Você já leu O Pequeno Príncipe, né? Porque Sim. é uma coisa. Então você é responsável pelo que você cativa. Tudo bem, mas o problema é que... se você cativou um público que já tá ali ávido e te seguindo e pedindo mais para mais produtos... Tem gente que jura amor eterno no altar e quando você vê... Então esses são... Tá, aí você cativa bem, viu? Cativa bem, mas não dura. O mercado exclui. Então, quando você... lembra lá eu vou voltar lá. Quando eu separei as horas que você tem que prospectar, cobrar, fazer os pagamentos, trabalhar, dos processos que você tem que fazer no teu processo de evolução como professor, mentor e divulgador do teu conhecimento é sempre achar que você ainda falta saber alguma coisa para ensinar. Então, investir em você mesmo, em outros cursos, de atualização, em mentoria, em master group. Então, por exemplo, por que hoje os caras que estão dentro de grupos prosperam mais? Porque eles estão dentro de uma egrégora de pessoas buscando a solução para maximizar, para ampliar o conhecimento e dividindo estratégia. Então, quando você está dentro de um ecossistema, para poder crescer o negócio,
você já está faturando, vamos supor aqui no mundo de Alice, você já está faturando aí seus 100, 150 mil reais mês em infoproduto ou a cada lançamento. É quase que é exigido para você maximizar ou ampliar teu know-how, teu conhecimento, você fazer parte de Mastermind. Então, quanto é que você vai estar investindo por mês ou investindo nesses grupos de pertencimento para você fazer parte? Então, tem hoje grupo de Mastermind, de networking, que você paga 5, 10 mil reais ano para poder fazer parte. E tem outros que paga 100 mil reais ano para você fazer parte. Mas o retorno que você tem ali de um grupo de mentores e autoajuda ali dentro, de incentivo, é muito grande e você vai faturar muito mais. Além de você faturar com o teu conhecimento, vai ter a possibilidade de outros negócios, seja em startup, ou seja em investimento, seja qualquer outra na área de inteligência, que a gente está falando aqui de inteligência, de conhecimento, para você investir, você fazer parte e você maximizar ainda mais o teu conhecimento. Entendi. Então, querida Silvana, infelizmente, assim, a gente está meio que caminhando para o final. Nós já estamos quase Já? 1h30 de conversa. A gente É que fala, tá hein? muito agradável. Não, e as informações que você tem por conta, enfim, desse nicho de trabalho aí é uma coisa interessante, né? E extremamente atual. E também quem não tiver envolvido com isso, ou de alguma forma não começar a se interessar por esse tipo de assunto, a tendência é ficar para trás, né? Se é que já não ficou. Então, Bill Gates já falava, né? Se o negócio não tá no digital lá atrás, É, você tá fadado a ser então, deixar de mas é o que a existir. gente tá vendo. Porque realmente hoje, quem não tiver. Aí, mesmo a questão da publicidade. A publicidade hoje, o marketing de uma forma geral, hoje ele é digital. Então você vai investir, por exemplo, na outdoor. Você vai botar o outdoor? Não, você vai pegar um influencer, vai fazer alguma coisa nesse sentido, que é o que a gente vê mais. Como você falou, de repente, dois Uma stories. citação, Não, como você mencionou. uma De roupa, uma repente, citação. você vê lá que, dependendo do influencer, é aquela coisa, história e ponto final. Então, quer dizer, é uma outra realidade. Então, ou você está adaptado à realidade do tempo, ou então você vai ficar para trás, vai ver o bonde da história passar. Ninguém nasce a pessoa tem que entender que ela não pode ser mundo de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou crescer assim, eu vou morrer assim. Todo mundo pode ter e exercer outra coisa. Então, assim, se ela se respeitar e parar de escutar o que as pessoas dizem para ela, que é o limite dela, que na verdade é o limite de quem tá falando, você vai poder fazer o que você quiser. O universo é enorme. Temos mais de 197 países só registrados na ONU. Então, assim, quantos países desses você pode estar atingindo? Quantos idiomas você pode estar levando teu conhecimento e traduzindo para outros Sim, países? não tem porteira, né? E hoje em dia, realmente, por conta da internet, o que, mesmo essa ideia de nacionalismo hoje é completamente diferente. Totalmente. É, Então, porque assim, que fronteira que você tem? O dinheiro tem fronteira? O dinheiro circula? então e a outra coisa tem países que deixaram de existir até cartão de crédito, que é tudo pelo aplicativo de conversa, como a China, o WeChat. Se você vai descer na China, você tem que abastecer teu WeChat para andar de ônibus, para comprar comida, para entrar em qualquer lugar, cinema, show, é tudo pelo Quer dizer, aplicativo. não tem alternativa. Ou você entra pro mundo digital ou você está fora. Isso, a não ser que você queira aquele ermitão, viver lá E se eu sou monarquista? Eu não sei nem lidar com isso. Mas e daí? Então, Não pode mas mudar. mesmo assim, o anarquista gosta Não, de... Ah, monarquista. monarquista. Entendi anarquista. Não, porque essa realmente alguma coisa fora da realidade do tempo, né? Então, assim, tem muito mercado. Basta ir, dar o primeiro passo e fechar os ouvidos para as críticas. Porque como a gente vem num Porque país que foi doutrinado que você tem que fazer a corrida dos ratos lá, ser um bom filho, bom bebê, bom jovem, bom adolescente, né, na época, casar, gerar filho e seguir o ciclo. Então, quando você rompe essa corrente cíclica da família ou do mercado, você vai receber críticas, você vai receber um monte de palavras que não vai te fazer bem. Mas se você não der bola para isso, você vai daqui a pouco receber elogio e dizer assim: eu sou amiga da fulano de tal, do fulano de tal. Sabia que ele é empreendedor na internet? Sabia que ele está palestrando? Sabia que, sabe, as pessoas vão usar o que sabem de você, mais o que você está fazendo, para sentir orgulho de citar você. Então não tenha medo. Vai lá. você tem esse desejo, né? Eu acho que aquela questão de você olhar para dentro
identificar o que realmente te faz feliz, o que você deseja, e realmente se você não faz parte da manutenção desses ciclos que você menciona, É, porque você tá vivendo ciclos dos medos dos outros, né? né? Ou pelo menos a perspectiva do que eventualmente aquele ciclo, aquele grupo a que você pertence, entende que seria adequado para você ser feliz dentro daquele conceito de felicidade. Porque os pais geralmente, pelo menos os mais, digamos assim, os mais experientes, ou enfim, de outras épocas que não são os pais de agora vivendo nesse mundo todo digital, mas me parece que a grande preocupação com os filhos é que eles possam ser felizes a partir de uma estabilidade, material, dentro de uma referência de família, como se inclusive não se pudesse ser feliz sozinho. Sim, mas é o ciclo que eu falei, bom Então, filho, por isso que bom. eu tô te dizendo, então, mas isso é mais por conta dessa questão da estabilidade, e hoje realmente a gente não vê isso, né, porque você vê essa meninada toda aí, tá muito preocupada, eles se comunicam muito bem pela internet, quer dizer, tudo pela internet. Mas também tem um lado perigoso, né? Que a gente estava comentando com a equipe aqui, que alguns jovens acham que a vida tá ali dentro, do digital. Então hoje a face dela não é a face dela no vídeo, é um filtro. Então a pessoa não se vê fora disso. Então, tanto que as clínicas estéticas navegam no mar azul de mudar a fisionomia da pessoa, porque ela está buscando uma melhor aceitação na cabeça dela para poder entrar dentro do Instagram, dentro dos filtros que existe. E às vezes o simples é o que encanta e vende. Isso aí. Que depois a gente conclui assim, que mensagem ou que conselho fundamental no seu entendimento, assim, você daria para quem pretende iniciar algum negócio por meio da internet? Ou o que que você deixaria de mensagem para essas pessoas que têm pensado em fazer, por exemplo, uma transição de carreira para o digital, como foi o seu caso? Primeiro, eu vou falar duas colocações aqui para mulheres. Muito das coisas, os medos que a gente recebe no mercado, na vida, é das nossas mães. E o mercado fala até onde a mulher pode ir. Então, muitas mulheres brigaram muito para ocupar cargo de diretoria ou gestão. Eu passei por esse processo antes, quando eu estava no mundo corporativo. Então, não aceite ficar onde que dizem que você cabe. Muda de estado, muda de região, muda de país, mas você vai conseguir servir com o teu conhecimento de gestão onde a empresa tiver ou uma empresa precisar. Se você quer empreender suas ideias, não tenha medo. Pesquise. O Google está totalmente lá, com um monte de curso, um monte de vídeo, conteúdo escrito nos blogs, que se você for autodidata, como eu sou meio workaholic de estudar, você consegue entender a lógica do processo. Então começa igual o bebê. É pequeno, produtos mais de ticket baixo e vai crescendo. Se você é aquela artesã que quer vender na internet, não tenha medo. Monta seu MEI, porque é necessário, faz boas fotos dos teus produtos e sobe numa plataforma de marketplace e vai vender. Porque o artesanato brasileiro, ele é muito Festejado no mundo. cobiçado no mundo. É. Ah, eu faço biquíni. Gente, o biquíni brasileiro, ele é cobiçadíssimo no exterior. Então, assim, vai muito de como que você está se posicionando e como que você está divulgando o teu produto. Ah, mas eu não tenho marketing. Não precisa. Nesse processo aqui, você pode usar as plataformas que vão divulgar você, como os marketplaces. Evidente, você vai ganhar menos? Vai. Mas daí, com o tempo, você vai pagar uma equipe que vai fazer sua loja digital, um e-commerce. E daí, se a pessoa chegar e pesquisar o teu nome, vai encontrar um universo maior de outros produtos que vai ter só na tua loja. E você vai conseguir, assim, ter um negócio de venda de produtos físicos que você produz no online. Com o tempo, você vai buscando profissionais que consigam te servir e fazer seu negócio crescer. Agora, se a pessoa tem uma habilidade de servir dentro desses profissionais, sejam em social media, design, copy, que é escrita, fazer sites, fazer e-commerce, tem uma carência muito grande. Então, vê onde que você pode estar atuando e vai lá. Tá, e agora para finalizar mesmo. Se eu quiser falar com a Silvana Rosa pelo Instagram, como é que eu faço? Porque de repente as pessoas têm interesse. Como você faz mentoria, as pessoas têm interesse em adentrar nesse universo do marketing digital, aprender alguma coisa relacionada sobre isso, compreender mais o funcionamento do digital.
como é que ela acessa, como é que ela tem possibilidade de acessar os seus conteúdos? Primeira coisa, eu sou preguiçosa para fazer conteúdo no Instagram mesmo. Por quê? Como venho do mundo corporativo, eu uso o Instagram estrategicamente. Eu uso o tráfego para poder fazer venda. Mas se a pessoa chegar até mim, ela tem duas possibilidades. Ou ela vai entender que nível ela tá. Então, eu não tô no nível de nivelar pessoal. Então, eu tô no nível de ensinar a pessoa a trabalhar como consultor de marketing digital, ou ela tem que entender as habilidades que ela quer executar. Gestor de tráfego, social media, assistente virtual, copy, porque daí eu tenho curso para cada um desses dentro da minha academia. Agora, se eu já tô nivelado, ou seja, eu já sei o que eu quero, só que eu não sei como que eu coloco toda essa maçaroca de conhecimento e como que eu executo. Você tem mentoria individual? Tenho. Manda lá no meu Instagram, Silvana Rosa. E você vai conseguir me chamar, a gente vai alinhar, passar 1 hora conversando, entendendo onde você está e para onde você quer ir. E eu vou desenhar um plano de marketing para poder você ou executar sozinha ou a minha agência executar para você. Isso aí, olha, querida Silvana, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço o Você convite. realmente tem uma clareza solar. Parabéns pelo trabalho tão importante que você realiza. Eu tenho certeza que você, nesse trabalho, vem ajudando muita gente, vai ajudar muito mais, né? Porque você também é uma pessoa de muito fácil trato, né? Muito acessível. Então isso realmente é muito legal para quem trabalha como você nessa atividade. Então eu desejo que você continue com o sucesso que tem. Espero que a gente tenha a possibilidade de se reencontrar Vamos mais sim. vezes, viu? E deixo aqui para você realmente um abraço muito carinhoso. Obrigado mesmo, viu? Bom, pessoal, como vocês viram, a gente chegou ao final dessa conversa maravilhosa que eu já havia dito no início que seria muito legal. E foi, você vê que eu não minto. A Silvana é sensacional. Eu quero aqui agradecer a toda a equipe aqui da Infinity Plus, aqui do estúdio que estão aqui acompanhando, agradecer a você pela audiência e realmente se você gostou, você curte, você compartilha, enfim, você manda esse conteúdo para os seus amigos que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Então, mais uma vez, muito obrigado, um beijo super carinhoso e até a próxima. Tchau!